copo estava na sala de aula, meio entediado, olhando para o relógio, quando o professor, um livro velho cheio de marca-texto, falou que a aula daquele dia ia ser diferente. Ele disse que ia falar sobre Jesus. Economia. Na hora, o copo levantou a cabeça, curioso. O professor começou a dizer que Jesus multiplicava pão, repartia comida com os pobres, né? Falava de dividir tudo, e que muita gente via isso como uma ideia de igualdade social. O copo franziu a borda, confuso, e levantou a mão. Ele perguntou se isso queria dizer que ninguém deveria ter nada só para si. O professor deu um sorriso meio convencido e respondeu que, para algumas pessoas, Jesus era o maior exemplo de comunismo da história. O copo ficou com os olhos brilhando. Ele comentou que tinha visto coisas parecidas na internet, gente dizendo que Jesus queria acabar com ricos e pobres. O professor concordou e disse que os primeiros cristãos viviam como uma grande comunidade, compartilhando tudo. Na mesa do lado, o lápis cochichou para o caderno que aquilo estava meio estranho, mas o copo nem ligou. Naquele áudio, tudo parecia fazer sentido. Ele começou a imaginar Jesus falando para multidões, pedindo para todo mundo dividir tudo. Um mundo sem desigualdade, sem ricos, sem pobres. O professor continuou falando, citando versículos soltos, falando de vender tudo e dar aos pobres. O copo levantou a mão de novo e perguntou, meio sem jeito, se então ser rico era errado. O professor respondeu que, para muita gente, riqueza era um problema moral. Aquilo ficou martelando na cabeça do copo. Quando o sinal tocou, ele saiu apressado, quase esbarrando na borracha, que reclamou que ele estava esquisito. No caminho para casa, o copo só pensava nisso. Ele precisava contar tudo para a panela e para o fogão. Talvez eles achassem incrível, talvez brigassem. Mas ele estava empolgado demais para pensar nisso. Quando chegou na cozinha, a panela estava mexendo o feijão e o fogão estava ali, quieto, controlando o fogo como sempre. Sem nem respirar direito. O copo começou a falar. Falou do professor, falou que Jesus era comunista, falou de dividir tudo, de acabar com ricos e pobres. A panela parou a colher no ar. O fogão diminuiu o fogo bem devagar. Eles se olharam em silêncio, como quem já tinha visto esse tipo de confusão antes. A panela respirou fundo e disse, bem calma, que esse assunto não era simples assim. O fogão pegou a Bíblia de cima da geladeira, abriu com cuidado e disse que era melhor olhar os textos de perto. O copo sentiu um friozinho estranho. Parecia que ele tinha aberto uma porta que não dava para fechar. E, na prateleira, a espátula vermelha observava tudo, com um sorrisinho discreto, como se estivesse esperando exatamente por aquilo. O copo ficou parado, observando a panela folhear a Bíblia com calma, como se estivesse abrindo um álbum antigo de família. O fogão puxou uma cadeira para perto e disse que aquele tipo de assunto não dava para aprender só em aula ou em vídeo da internet. A panela começou explicando que Jesus falava muito de amor, de generosidade, de ajudar os pobres. Mas que isso não era a mesma coisa que um sistema político. Ela mostrou um trecho onde Jesus falava sobre o coração humano, sabrahikvetsa, sobre responsabilidade pessoal. O copo franziu a borda, tentando entender. Ele comentou que o professor tinha dito que os primeiros cristãos dividiam tudo e não tinham propriedade. O fogão explicou que eles dividiam porque queriam, não porque alguém obrigava, e que isso fazia toda a diferença. Enquanto a colher se aproximou da mesa, fingindo só ouvir, mas claramente interessada. O copo perguntou Maio enzigurou se então ser rico era pecado. A panela balançou a cabeça e disse que o problema nunca foi ter dinheiro, mas amar o dinheiro de um jeito que faz a pessoa esquecer dos outros. Ela contou uma história de um jovem rico que Jesus chamou para segui-lo e como o problema dele era o coração preso às coisas. O copo ficou em silêncio, olhando para o próprio reflexo na Bíblia. O fogão comentou que muita gente pega partes da Bíblia fora de contexto para defender ideias políticas. Mas que a mensagem de Jesus era muito mais profunda. Pratelaia, a espátula vermelha, riu baixinho, dizendo que aquilo era interpretação conservadora, que o professor tinha razão e que Jesus queria um mundo sem propriedade privada. A cozinha ficou em silêncio. O copo percebeu que não era só uma aula. Era uma guerra de ideias acontecendo bem ali em cima da moza. E ele estava no meio disso. A panela fechou a Bíblia por um momento, olhou direto pro copo e disse que a próxima parte era mais difícil de entender, porque mexia com política, fé e caráter ao mesmo tempo. O fogão concordou, dizendo que nem todo mundo estava pronto para ouvir aquilo. O copo engoliu seco. E quando a espátula vermelha decidiu responder, o copo percebeu que aquela conversa estava só começando. O silêncio na cozinha ficou pesado depois que a panela fechou a Bíblia. O copo estava tentando entender tudo, quando a espátula vermelha se aproximou da mesa, batendo levemente na borda, como quem queria entrar na conversa. Ela disse que aquilo tudo parecia muito bonito, mas que na prática o mundo era injusto demais para deixar tudo na mão das pessoas. Falou que, se Jesus vivesse hoje,
com certeza lutaria contra ricos e sistemas que acumulam dinheiro. O fogão respirou fundo e respondeu que Jesus nunca chamou seus seguidores para tomar coisas à força, mas para transformar o coração das pessoas. Diz que fé não era ideologia, era mudança de dentro para fora. O copo olhava de um para o outro, confuso, como uma criança vendo os pais discutirem. A espátula vermelha disse que isso era conversa de quem nunca passou fome, que dividir tudo era a única solução. A panela respondeu, com voz calma, que ajudar os pobres não precisava destruir tudo o que existia e que amor não nasce de imposição. O copo perguntou, meio nervoso, se então o professor estava mentindo. O fogão respondeu que não necessariamente, mas que ele estava mostrando só uma parte da história, sem o resto. A colher, que até então estava quieta, comentou que era fácil manipular textos quando se queria provar uma ideia. O copo sentiu um aperto estranho, como se estivesse descobrindo que o mundo era mais complicado do que ele imaginava. A espátula vermelha cruzou os braços e disse que aquilo tudo era só interpretação conservadora, e que Jesus, se estivesse ali, estaria do lado dos oprimidos contra os ricos. A panela olhou direto para o copo e disse que Jesus sempre esteve do lado dos oprimidos, mas nunca ensinou ódio ou divisão entre pessoas. O copo ficou em silêncio, olhando para o chão da cozinha, tentando juntar todas as peças. E naquele momento, ele percebeu que não era só uma discussão de aula. Era algo que podia mudar tudo o que ele acreditava. O copo respirou fundo, olhou para a espátula vermelha e perguntou algo que deixou a cozinha inteira em silêncio. O fogão disse que nenhuma ideologia podia ser maior que Deus, porque sistemas mudam, mas Deus permanece. A panela completou dizendo que a família era o primeiro lugar onde a gente aprendia o que era certo e errado, e que sem família forte, nenhuma sociedade se sustenta. Ela explicou que Jesus nunca mandou tirar das pessoas, mas ensinou que cada um era responsável pelas próprias escolhas. O fogão falou que liberdade era importante, porque sem liberdade, nem o bem é realmente bom. A espátula vermelha comentou que sempre pensou que igualdade precisava ser imposta, mas começou a perceber que ajudar por amor era diferente de ser obrigado. A colher disse que tradição não era coisa velha e ultrapassada, mas experiência acumulada de quem veio antes. O copo ficou em silêncio, olhando para os pais, percebendo que fé, família e liberdade estavam ligados de um jeito que ele nunca tinha pensado. O prato respirou fundo, como se estivesse segurando algo no coração, e disse que, mesmo com ideias diferentes, todo mundo precisava se respeitar. Ele falou que não adiantava vencer uma discussão e perder as pessoas, porque sem respeito não existe diálogo, só feridas. Ele continuou dizendo que cada pessoa deveria ter liberdade de expressão, sem medo, sem censura, sem ser humilhada, desde que falasse com verdade e amor, porque palavras também podem curar. A panela ficou em silêncio por alguns segundos e disse, com a voz tremendo, que uma sociedade só é forte quando as pessoas conseguem discordar sem se odiar. Conversar sem gritar e amar mesmo pensando diferente. O copo sentiu algo apertar dentro dele, como se estivesse enxergando o mundo pela primeira vez, percebendo que fé, família, liberdade e respeito não eram opostos. Eram peças do mesmo coração. O copo olhou. Parral-se era meio pensativo e disse, e você acha que fé, família, liberdade e respeito ainda têm valor hoje? A panela completou. Comenta aqui embaixo o que você pensa, sem briga, sem ódio, só conversa de verdade. O fogão falou, se essa conversa tocou você, deixa o like e compartilha com alguém da sua família. Às vezes uma conversa muda tudo.